Através dos séculos, Deus tem atuado soberanamente na terra. O nascimento de Cristo divide em duas seções a história da linhagem humana. A história humana tem até agora 6.000 anos, 4.000 anos antes de Cristo e 2.000 anos depois de Cristo. A encarnação de Deus constituiu a linha divisória da humanidade. Nos últimos 2.000 anos, alguns eventos importantes aconteceram para a propagação do Evangelho. Toda a situação política na Terra está debaixo da soberania de Deus e coopera para que Deus realize seu propósito. Fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Os eventos que ocorrem na Terra colaboram para que Deus concretize seu objetivo. O primeiro evento importante da história foi o estabelecimento do Império Romano. O Império Romano foi estabelecido por César Augusto por volta do ano 31 a.C., pouco mais de 30 anos antes do nascimento de Cristo. Isto aconteceu para que o Evangelho fosse propagado e difundido. Antes que nascesse Cristo, o Império Romano foi fundado para preparar o caminho a fim de que o Evangelho se propagasse a todos os povos debaixo dos céus. Antes do Império Romano, os povos ao redor do mar Mediterrâneo estavam completamente divididos. O Império Romano fez com que o idioma grego se tornasse uma língua internacional, comum a todos os povos. Quando chegou o tempo de que o Evangelho fosse pregado, todos os povos ao redor do mar Mediterrâneo já estavam preparados para entender uma só língua. Onde quer que fossem os apóstolos, o idioma não seria um obstáculo. O apóstolo Paulo pôde visitar livremente outros países devido a que o Império Romano havia unificado todas as nações ao redor do mar Mediterrâneo. O Império Romano também construiu estradas por toda a Europa e Ásia Menor, desde a Espanha até Jerusalém. Isso também foi muito favorável para a propagação do Evangelho. Além disso, o Império Romano era forte, assim mantinha a ordem e a paz entre todos os povos que rodeavam o mar Mediterrâneo. Tudo favorecia a propagação do Evangelho. Em menos de 50 anos, o Evangelho já havia sido pregado a todas as nações que estavam ao redor do Mediterrâneo. Depois que a igreja foi produzida, muito rapidamente começou a degradar-se, até que finalmente ficou afundada na Era das Trevas, período este de quase 1000 anos. Após esse período negro da história cristã, Deus começou sua obra de restauração. Martinho Lutero foi levantado para restaurar a verdade com respeito à justificação pela fé. Outro evento importante ocorrido nestes 2000 anos, além da reforma de Lutero, foi o descobrimento da América. Foi a mão soberana de Deus que dispôs, na mesma época, que Colombo descobrisse a América. Esses eventos libertaram a mentalidade do homem que fora aprisionado pelo catolicismo. Depois que Colombo descobriu o Novo Mundo, a Espanha chegou a ser potência dominante sobre todo o mundo. Por essa razão, se fala espanhol em toda a América do Sul e Centro-América. A Espanha era absoluta em prol do catolicismo. A cultura europeia foi levada a outros continentes, incluindo a América e a Ásia. Estas culturas estavam estreitamente relacionadas com o catolicismo. Deus, para cumprir seu propósito,
de propagar o evangelho por todo o mundo, necessitava que a Espanha fosse derrotada. Por esta razão, Deus levantou a Grã-Bretanha. Desde que a frota inglesa derrotou a armada espanhola em 1588, a Grã-Bretanha se tornou na potência mundial proeminente. A Grã-Bretanha manteve a paz e a ordem no mundo para que se propagasse o evangelho mediante o protestantismo. Debaixo da mão soberana de Deus, o fator de influência mundial mudou, do catolicismo ao protestantismo. A Inglaterra se converteu na maior potência do mundo, no qual foi usada por Deus para propagar seu evangelho, não mediante o catolicismo, senão por meio dos missionários protestantes. Foram mediante esses eventos da história que o evangelho foi propagado a todos os cantos dos continentes. Entretanto, o propósito de Deus não era somente que fosse pregado o evangelho, senão que também a igreja amadurecesse e constituísse o novo homem coletivo. Aprove a Deus levantar também a América e tornar os Estados Unidos a nova potência mundial. Deus usou as duas guerras mundiais para projetar os Estados Unidos como o novo líder mundial. Hoje, esta nação ocupa uma posição central na geografia da Terra. É semelhante a uma águia gigante que tem como suas asas os dois oceanos. O continente americano foi criado por Deus igual a todos os demais continentes. Entretanto, se manteve escondido por milhares de anos. Deus o preservou até que o tempo chegasse. Certamente, esses acontecimentos não ocorreram por acaso. Os tempos foram prefixados e determinados por Deus. Deus tem feito sua obra de restauração das verdades bíblicas e sobre a igreja e tem usado a América para a expansão e prática dessas verdades. A América se tornou posteriormente no centro da restauração do Senhor.